aos nossos irmãos que governam o Brasil, não a nível somente da federação, mas também no campo estadual, municipal, distrital, que fiquem atentos às chuvas e às secas, chuvas torrenciais, rios transbordando, cidades inundadas. Nas regiões mais humildes, com poucos recursos hoje, necessitarão de maiores cuidados das autoridades, a fim de socorrer irmãos, não apenas por causa das enchentes, mas principalmente por causa de deslizamentos de montanhas, não de terras, que poderão afetar principalmente aqui no litoral do Sudeste, do Sul, do estado da Santa Catarina, no Rio Grande do Sul, no Rio de Janeiro, nas montanhas das Minas Gerais, aonde as contenções de dejetos, do qual foram alertados, que não bastam planos de evacuação, mas sim atitudes de evacuação da população para evitar desencarnes coletivos, pois mesmo sendo karmáticos, as ações podem mudar pela prece, caridade e prevenção, através do conhecimento de fatos que estarão sucedendo-se nessas regiões. Também na velha Europa, as chuvas torrenciais que afetarão a França, a Itália, principalmente. Os guardiães de cada uma dessas cidadelas já estão agindo junto aos administradores espirituais que auxiliarão os encarnados a que fiquem atentos a tremores de terras próximos às ilhas vulcânicas da Sicília, para evitar sofrimento. As montanhas que estão ativas dentro daqueles paraísos ilusórios do qual os homens se perdem na sua ganância. Vulcões, dos vulcões da Sicília, dos que ali já puderam observar o aumento de tremores sistemáticos, o aumento dos sonhos e dos avisos aos irmãos dos tsunamis que afetarão o globo terrestre
onde os espíritos vêm avisando sistematicamente a população, cada qual em suas formas e crenças, para que os mesmos não estejam ali nesses momentos de infortúnios da humanidade. A ação da mediunidade, através dos sonhos, dos avisos, proporcionará ações aos homens para que evitem estarem nesses lugares antes que os mesmos sejam pegos pelas ondas gigantes que colocará a humanidade em alerta quanto à inclinação do eixo da Terra. Enquanto o mundo gera distração, até mesmo naqueles que deveriam vigiar a ação do globo terrestre, da unificação da cristandade, da purificação, estão dando os últimos passos para a inclinação, a verticalização e o assentamento do planeta, que não mais será chamado de expiações e provas, mas já a categoria dos que estão se regenerados, não terão medo, principalmente do desconhecido, da passagem, dos embates dos homens. Haverá tremores em todos os continentes, inclusive no Brasil. Inclusive na maior cidade do Brasil, pequenas oscilações no veio terrestre. Também no estado da Bahia, das Minas Gerais, Paraíba, Pernambuco, o Ceará, Piauí e ao Maranhão. Pequenos tremores, ajustes da camada terrestre, do qual a ciência vem acompanhando e monitorando já nesses últimos anos. E qualquer ser humano será capaz de identificar, observando os sinais no seu labirinto, que estão ligados ao eixo da Terra. Aos países da América do Sul,
Observem as geleiras da Patagônia, da cordilheira nos Andes, principalmente a parte que cobre o Chile. O degelo, inundações, o que não causará momentaneamente o impacto direto à vida dos leigos, mas ao que acompanham conhecerão as consequências na vida das espécies vegetais, animais destas regiões. Além do que, dos tremores do qual os irmãos já habituados e já preparados enfrentarão nas circunvizinhanças das capitais, mas o alerta aos irmãos que nos podemos ver a ação do círculo do fogo após o início desse degelo que se dará pela ação de vulcões no Chile, às Filipinas, passando pela América Central, pela Califórnia, pelo Alasca, pela Rússia, pelo Japão, pelas ilhas próxima à grande ilha japonesa, desencarnes coletivos se sucederão repentinamente nesses pontos, pois sempre quando os vulcões acordam são acompanhados de tremores intensos em terra e no fundo do mar. Com isso, o eixo ficará abalado nesta região do planeta e, consequentemente, afetará o Oriente Médio
que em guerras por poder iniciarão uma ameaça ao mundo. Será um ano onde as informações chegarão aos ouvidos por meio da tecnologia, por meio da mediunidade, por meio das comunicações diversas. Os irmãos portugueses precisarão da ajuda para enfrentar cataclismas que abalará a fé ao verem construções ruírem, e mais uma vez o alerta está pelo monitoramento das Ilhas Canárias, a toda a faixa oceânica, do país onde estão. Contudo, a ação misericordiosa não vem vos trazer medo, mas é a regeneração daqueles que perseveraram, que vigiaram, que oraram, que souberam cuidar do seu tempo, o precioso tempo de cada um. Enquanto alguns difundem sobre implantação de chips na mente dos seres humanos, vos digo que isso já aconteceu, onde a tecnologia os manipula nas suas necessidades. O rastreamento de vossas vidas, onde quer que estejam. O número da besta do Apocalipse é um número ligado à vontade material do ser humano,
aos homens que se dedicam todo o tempo apenas em busca de estabilidade material. 3 vezes o número 6, que usam da inteligência para tentar se ter uma base falsa de segurança. Isso já está acontecendo. Também estareis a conhecer mais sobre a influência autorizada pelo Cristo dos seres que habitam os planetas ao redor, que já entram em comunicação com os governos da Terra, mas que não haverá mais como escondê-los. São construtores, são renovadores, não são seres bélicos, são socorristas de planetas em transição, que já estão se preparando para essa transição que os seres humanos da Terra estão e estarão enfrentando. Atentos ao Sol, aos 2 sóis, atentos às constantes mudanças climáticas, atentos à posição da Lua e aos constantes eclipses em torno do planeta, como um ajuste gravitacional do eixo da Terra, e a mudança comportamental de cada ser humano, principalmente. Mudança comportamental de todos os seres humanos. É um ciclo sem volta. A partir de agora, dessa era, desta nova era do nosso amado planeta. Que cada um se torne um observador, mas principalmente um reformador de si mesmo diante dos fatos que sucederão-se a partir de agora.